Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Gustavo Góes, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Passando aqui pelo meu jardim, onde eu coloco as minhas denfaus. Olha que lindas que estão. Agora resolveu sair um sol. Tudo muito bonito por aqui. Clichê meu dizer para vocês que tá bonito, né? Porque se eu não achar bonito, quem que vai achar, né? Então todas as minhas denfaus, elas pegam sol pleno. Ela não fica muito bonita, o vegetal, tá? Mas floresce muito, ó. Eu acho floral para todo lugar, tá? Então é uma opção. Eu queria ter colocado elas aqui só quando essas árvores estivessem maior, porque aí protegeria um pouco mais do sol. Mas como eu não tinha espaço, eu coloquei aqui. Elas já estão se adaptando, mas eu não vou colocar plantas novas enquanto essas árvores não crescerem mais, tá? Porque elas são legais assim a sol pleno. Floresce bastante, mas a folha fica bem judiadinha, então eu não gosto muito desse aspecto, né? Mas é o que temos. Aqui, ó, eu quero que fique assim, embaixo de árvores, mas as árvores não cresceram ainda totalmente. Então, saindo macho floral aqui, é uma touceira de uma catatante. Vamos ver se vai florescer mais, né? Porque para esse tanto de planta aqui, já era para estar com mais artes florais. Vindo para cá já é o meu orquidário. Tá tudo bem arrumadinho, ó, que o rapaz arrumou aqui. E hoje tá sol, fica assim até mais bonito da gente mostrar, né? As plantas, phalaenopsis que a gente tem aqui, saindo haste floral, floridas. Então eu vou dar umas dicas para vocês sobre como fazer essas plantas florescerem. Aí a gente vai mostrando as plantas e conversando. Fator crucial para o florescimento dessas plantas: luminosidade solar. Não adianta você ter uma planta num local escuro. Muitas vezes eu mostro aqui para vocês, ó, que as minhas phalaenopsis estão cobertas, numa parte coberta com telhas. Essa luminosidade que sai daqui para cá deixa esse ambiente bem claro. Então as phalaenopsis necessariamente não precisam de muita luminosidade para florescer. Elas precisam estar num ambiente mais claro para florir. Olha aqui abrindo essa floração. Num ambiente mais claro, porque isso induz a florada dela. A phalaenopsis, ela não pode estar no local descoberto, porque phalaenopsis que estão, até vão bem, né? Phalaenopsis que estão num local sem estar coberto, elas estão muito suscetíveis a fungos, né? A pragas, a fungos. Por quê? Porque a quantidade de vezes que chove e o orvalho da noite vai trazendo muita umidade para as folhas dessa planta. E essa planta não gosta de ficar com as folhas que acumulem água no meio dessas folhas. Então, se tiver acumulando água nas folhas, essas folhas vão apodrecer. Eu não tenho nenhum caso aqui agora para mostrar para vocês, a não ser esse aqui, ó, que cai água na roseta foliar. Essa aqui eu tinha colocado lá embaixo daquela árvore. E mesmo assim, mesmo estando virada, apodreceu o miolo. Então, a gente sempre tem que evitar que as phalaenopsis fiquem em locais descobertos. Por quê? Porque qualquer água que ficar parada na rosetinha vai fazer essa planta mofar e criar um fungo e matar. Outra coisa, na hora de regar, nunca deixe água parada aqui, ó, né, nesse miolo que a gente chama de roseta foliar. Porque a água parada na roseta foliar faz criar o fungo, né? É onde o fungo se alastra aqui e rapidamente você vai ver a sua planta definhar. Outra questão para que a sua phalaenopsis floresça e fique bonita é a adubação. Gente, não tem como você ter plantas bonitas, qualquer que seja a planta. A orquídea a gente vê porque a gente já fez o replante e a orquídea está aí na sua casa, dentro de um vaso, então ela não vai ter, geralmente o substrato que a gente usa é um substrato inerte. Inerte é quando é um substrato que não se movimenta, então, tipo, é um esfagno, não tem vitamina nenhuma, não tem propriedade nenhuma para nutrir uma planta. Às vezes é um caco de telha, a gente sabe que caco de telha, se caco de telha fosse alimento, a gente fazia era comer. Então, caco de telha não é alimento. Casca de pinos não tem vitamina nenhuma, senão a gente fazia era chá para a gente tomar. Então, essas plantas não têm de onde tirar nutriente do substrato. O substrato que essas plantas ficam é somente para sustentação da planta. Então o que a gente tem que fazer para elas se alimentarem? Colocar os nossos adubos, tá?
E não precisa ser adubos mirabolantes, adubos super caros, não. É o adubo que você conseguir encontrar na sua terra, perto da sua casa. Então, tipo, eu quero enraizador, porque o Gustavo Góes usa o Rotex ou o Ceacrop, mas você pode usar um Vitagold, tá? De você não ter um Vitagold, tem canais aí que ensinam enraizadores naturais que você pode fazer também, desde que você, dependendo do substrato que você tá, você pode usar qualquer tipo de enraizador que você quiser. Outra coisa que faz essas plantas florescerem e ficarem bonitas é a rega. A água é crucial para qualquer ser vivo, né? Fala ser humano. Mas para qualquer ser vivo. Então, tipo, para que essas plantas fiquem assim, ó, bonitas, elas não estão bem verdes, por quê? Porque elas estão sujas com o enxofre que eu passo para deixar as folhas mais duras e para proteger contra pragas, né? Cochonilha, ácaros, pulgões. Então, se tem enxofre, não tem doença, tá? E até contra fungos também. Então é por isso que tem enxofre. Mas essas plantas estão super saudáveis, olha, com bastante enraizamentos, com florações saindo. Por quê? Porque elas são regadas sempre que essas plantas necessitam. Então, toda vez que você for regar, você vem aqui, ó, e olha o substrato. Põe o dedo até lá no fundo do substrato. Está seco, rega. Toda vez que secar, rega, não deixe encharcar. Então, toda vez que você for olhar essas plantas aqui e fala, poxa, será que eu posso regar? Você mexe aqui no substrato, põe o dedo lá dentro, você não sentiu nada de umidade, aí você pode regar, tá? Então não existe uma regra, quantas vezes vou regar durante a semana? É todas as vezes que você colocar o dedo ali e perceber que a planta está seca, o substrato está seca. Manutenções nas suas orquídeas, ó, você vê que eu vou falando com você e eu vou toda hora tirando essas folhas, essas flores mortas, folhas amareladas. Por quê? Porque isso aqui, ó, atrás disso aqui, pode ser uma cama que vai gerar aí cochonilha, trips. Então tudo que tiver velho no seu orquidário, ó, folhas velhas, você vem, puxa e você vai retirando tudo que for de folha velha. Tudo que tiver velho aqui no seu orquidário, você vai retirando. Por quê? Palha de orquídeas velhas, ó. Você vai retirando para que não junte cochonilha, tá? Outra coisa para a floração dessa planta é manter uma boa umidade relativa no ambiente. Umidade relativa no ambiente não quer dizer que você tem que ficar toda hora molhando. Uma coisa que as pessoas fazem muito errado aí, que a gente sempre está falando, é borrifar água nessas plantas, principalmente no horário do dia que está mais quente. A gente não pode ficar borrifando água em planta nenhuma, porque a água parada na folha, juntamente com o calor que está fazendo porque você foi borrifar porque estava calor, vai fazer aparecer fungo nas suas plantas. Então nunca tem... A Phalaenopsis, de preferência, seria melhor você regar sem molhar as folhas, tá? Seria muito melhor. Mas como não tem jeito, então você não pode ficar borrifando água nas folhas. É muito prejudicial para as folhas, muito prejudicial para as plantas no geral é muito prejudicial essa coisa de ficar borrifando água aí nas folhas. Não pode ficar fazendo isso. Subir aqui. Eu quero colocar esse vaso aqui de volta. Outro fator que para que não deixem com que essas plantas parem de florescer e para o seu processo vegetativo é sempre estar de olho, fazendo manutenções, ó, subindo, olhando aqui atrás das folhas, para que não tenha nenhuma praga, porque uma cochonilha nessa planta aqui, ela começa a sugar a planta e a planta começa a ficar debilitada, e isso vai impedir que a sua planta tenha florações, enraizamento, novos brotos, novos cakes. Por quê? Porque ela já está, toda a vitamina dela, toda a substância dela está sendo sugada por uma praga. Então, sempre você tem que vir dando uma olhada, não adianta olhar só na frente, tem que olhar aqui, ó, atrás de todas as folhas, sempre passando um defensivo. Para quê? Para que essas plantas não venham ficar com pragas, tá? Defensivos, muito cuidado na hora do que você vai colocar. Nem sempre tudo que você vê na internet
é essencial para suas plantas, tá? Você pode estar colocando coisas aí que são demais, que acabam queimando as suas plantas. Então, nunca coloque coisa demais, tudo que você vê, todo pó de qualquer coisa que você vê, café, arroz, açúcar, não coloca, porque isso são plantas, tá? Isso não é comida. Então não adianta jogar aqui açúcar, água de arroz, pó de café, não adianta. Tem defensivos que são super baratos. Para proteger contra a cochonilha, tem um Colosso, que é um acaricida muito bom. Então, contra ácaros, contra cochonilha, usa o Colosso. Faz a sua adubação, porque planta adubada são plantas fortes, são plantas que automaticamente, quando são adubadas, que estão fortes, elas mesmas se protegem do ataque de pragas. Então, você sempre tem que ficar de olho na adubação. Faz o seu cronograminha. Se você não tem cronograma, como eu não tenho cronograma, eu uso o Osmocote no vaso, que vai estar já adubando essa planta por até 5 meses, e aí eu venho só com BIG também, só complementando uma vez por semana, e aí meu trabalho mais aqui é com defensivo, que aí eu venho com Colosso uma vez por mês, eu venho com enxofre uma vez por semana, ou então eu venho com Pionsol ou um Lisoforme. Então toda vez que eu faço toda vez que eu faço a rega dessas plantas, eu passo o Pionsol para que não fique, porque eu rego 2 vezes por semana, né? Porque eu já tenho o meu cronograma de regas aqui, porque é o tempo, as minhas plantas estão com um pouco de esfagno, é o tempo que eu sei que essas plantas vão estar secas. Uma coisa crucial também para que as suas plantas fiquem bonitas: comprou a planta, faz o replante, troca a sua planta para um replante, para um substrato que você é acostumado, com um substrato que você já sabe, esse substrato aqui eu vou poder regar 2 vezes na semana, esse substrato eu vou ter que regar todos os dias. Então você automaticamente já sabe que substrato é bom para o seu cultivo. Então passa suas plantas para o substrato que você gosta. A questão do vaso é uma questão aí mais de estética, tá? Muitas pessoas falam assim: vou passar tudo pro vaso de barro porque você faz. Isso não é uma regra, gente. Eu coloco no vaso de barro porque eu gosto de padrão. Então eu padronizo tudo em vasinho de barro. O vaso de barro para mim é muito barato. Então eu padronizo tudo pro vaso de barro porque eu gosto desse padrão de vaso de barro. Mas não é uma ordem que você tem que, para ficar bonito, tem que ser no vaso de barro. Não, tem muitos cultivos legais, como eu estou tentando fazer um cultivo ali no meu outro orquidário, só de coquedamas. Então, tipo assim, eu tô vendo se eu vou cultivar só no tronquinho, se eu vou cultivar só na coquedama, mas é porque eu gosto de padrão, eu gosto de olhar e ver tudo igual. Então não é uma regra, só vai ficar bonita as Phalaenopsis se estiverem no vaso de barro, não, tá? Você tem que fazer de acordo com o seu bolso, de acordo com o que você pode encontrar aí na sua região, tá certo? Então essas são as dicas que eu posso dar. Quando o dia estiver bem quente, como tá hoje aqui, ó, e você achar que as suas plantas precisam de água, não joga água na planta, tá? Jogue água no chão. Você pode estender um tecido aqui, uma toalha bem úmida também. Joga bastante água no chão. Põe plantas terrestres, onde você possa molhar e a terra fique molhada. Faça uma fonte, tá? Próximo, deixe bacias com água, porque essas plantas têm raízes aéreas já para isso, para sugar a umidade que está no ambiente. O ambiente tem que ser um ambiente fresco, tá? Então, para refrescar, joga água no chão, faz uma fonte, deixa plantas terrestres ou pendura um lençol, mas não molha essas plantas. Uma regra de ouro que eu vou falar para vocês aqui: molhar essas plantas, adubar essas plantas, não pode ser feito isso enquanto tiver incidência solar. E esse calor gerando no ambiente, nada pode ser feito na sua orquídea enquanto tiver esse calor excessivo próximo delas, tá? Se você adubar, se você regar enquanto tiver assim com sol, essas plantas elas podem queimar, elas podem sentir, elas podem murchar. Então o que você acha que está fazendo de bom aí para sua planta, você está matando a sua planta, tirando dela a proteção que ela já tem, tá bom? Então não faz isso. Outra regra clássica, sim, que pode salvar a sua Phalaenopsis é simplesmente o ato de replantar ela com a roseta foliar para fora do vaso. Ter essa planta tombada, olha, ter essa planta com esse miolinho virado para frente, ou então totalmente virado para baixo, é em quase 80% de chance do seu cultivo dar certo, tá bom? Independente do que você vai fazer, independente do jeito que você vai molhar, do jeito que você vai regar, da luminosidade que você tem, se você quiser ter essa planta por muitos e muitos anos,
planta essa planta praticamente virada para frente, tá? Nessa posição bem horizontal, bem deitada mesmo, se possível até de cabeça para baixo, porque se ela estiver assim, ó, não tem como parar a água ali. E eu te falo com toda a propriedade, com esse cultivo aqui de mais de 3.000 Phalaenopsis, com toda a propriedade do mundo, que essa planta, se ficar virada para cima e cair água ali, com certeza vai apodrecer. Então, a primeira regra que você tem que ter quando você tiver uma planta dessa é colocar essa planta com a roseta foliar virada para frente, para que quando você molhar ou jogar adubo, não fique parado ali no meio a água nem a adubação ali, porque isso queima, isso mata, isso gera fungo sim, independente do que falem aí para vocês, gera sim. Eu tô falando da minha experiência para vocês, tá? Olha, eu acho que eu tenho algum conteúdo para falar sim, mediante a tanta planta bonita que eu tenho aqui, tudo muito bem cultivadas, tudo muito floridas, tudo muito bonito. Eu posso falar muito bonito porque eu não sou cego, eu não sou doido, eu não tô broco, eu não bati com a cara no chão, eu tô vendo todas elas lindas aqui. E isso aqui é roseta foliar virada para frente, adubação, luminosidade e rega sempre quando o substrato está seco. É só isso que eu faço. Não tem mágica, não é milagre, não é nada. É só isso que eu faço. Olhar sempre. Ah, tá parecendo seco. Ponho a mão lá dentro, verifico. Põe lá dentro. Está seco? Tá seco. Eu vou regar agora porque tá sol? Não. Eu vou molhar o chão e no final da tarde eu venho e molho essas plantas, tá? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou adubar essas plantas? Vou. Então o dia que eu for adubar, eu não vou molhar. Eu venho vaso por vaso, vou adubando todos eles num dia. Quando elas estiverem secas, eu venho e adubo. No dia seguinte, eu jogo bastante água para lavar aquele adubo, excesso de sal, dependendo aí do tipo de adubação que eu coloquei. Então é isso que eu faço para que as minhas plantas fiquem bonitas. É essa luminosidade que elas têm. Não tem sombrite, mas é um riparo de madeira. Aqui as Phalaenopsis estão cobertas com telha. É telha de cimento, mas pode ser telha de barro também. O orquidário tem que ter no mínimo 4 metros de altura. A distância entre o telhado e a primeira Phalaenopsis tem que ter pelo menos 1 metro de distância para não pegar calor a caloria aí da telha, tá bom? Então são essas dicas, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, se inscreva, compartilha. Mais detalhe, pode me perguntar, que eu tô sempre tanto aqui para responder vocês quanto nas lives, tá? Sempre dando muita atenção para vocês aí. Fique com Deus, Deus abençoe vocês, tenham um ótimo domingo e até segunda-feira. Fique com Deus, até o próximo vídeo, pessoal.